minha cliente de coaching numa transição de carreira, hoje uma mentora aí na área financeira para locadores, se especializou bastante nisso, um grande know-how nesse segmento. E o Fernando era um locador apaixonado pelo segmento da construção civil e que tinha um sonho. Ele tinha o sonho de fazer um evento e eu falei, poxa, por que a gente não tira isso do papel? E aí eu usei todas as técnicas do coach, de fazer um plano de ação e num processo rápido, eu costumo dizer que mudanças acontecem rápido. Em 3 meses o evento nasceu, o Imersão, a primeira edição. Na primeira edição você já esteve com a gente? Na primeira não, só ficou sabendo, né? A primeira edição foi uma aventura, um projeto a gente conseguiu reunir mais de 300 CNPJs em um espaço de 3 meses. Uma loucura, né? Mas levando aquela máxima melhor o feito do que o perfeito, e ele se consolidou. Então, estamos indo para a 4ª edição agora em 24, já tem data marcada. Então segue lá o Imersão para Locadores, né? Hoje mudou o nome, não é mais o Poder da Ação para Locadores, mas o Imersão para Locadores. E que eu também vou estar participando, a Loca também vai estar participando lá nesse. E aí nasceu, e lá eu me apaixonei, nesse encontro eu me apaixonei com o locador. Né? Principalmente o locador da construção civil, um ramo que está crescendo, um setor que está crescendo assombrosamente. Nós estamos vendo aí um fenômeno acontecendo, franquias surgindo nesse segmento e as franquias cada vez mais fortes, né? Então trabalhando aí nesse segmento, um ramo que tem para crescer muito. Então tenho 47 anos, eu sei que não parece, né? Deixo a barba aqui para a pessoa me respeitar. Eu quero retribuir, no último podcast você falou, Rafa é o galã do Renta, eu retribuo, você é o cara mais elegante, né? Mais charmoso do Renta. Que legal. E tenho 47 anos, sou casado há 28, um beijo para minha esposa, para os meus filhos, a Larissa e o Henrique, estão trabalhando aí nesse segmento. Após um tempo de necessidade que eu tive, como é que eu me tornei coach? O Rafa falou aqui, depois eu vou poder explicar um pouquinho sobre isso. Mas eu experimentei um momento de uma depressão muito forte, logo depois da depressão um câncer. E o coaching foi o que me ajudou a superar toda essa fase, né? Quando eu tive alta da depressão, eu estava iniciando uma jornada de começar a estudar sobre o coaching, e aí eu tive a notícia do câncer. E aí todo mundo falou, agora acabou. A depressão que o Rodrigo estava, 1,86 m, pesando 72 quilos, e aí todo mundo pensou, agora o cara vai morrer, né? E o coach foi o que me ajudou a ter essa inteligência emocional, a saber dar o significado para as coisas, e eu consegui superar essa fase. E logo em sequência, né, comecei a atuar, conheci a Adriana, foi minha cliente de coaching, depois a Adriana veio o Fernando, e comecei a atuar com os locadores. Me apaixonei pelo segmento, empresas familiares, na sua grande maioria, com muita necessidade de profissionalização, muita vontade de fazer o negócio acontecer, mas que ainda não sabe, não sabia como fazer. Muitas delas muito na raça. E hoje eu tenho visto aí, eu tenho a honra de poder participar de história de alguns locadores, e quando eu comecei a fazer processos com eles, faturavam em torno de 250 mil, hoje estão faturando 1,5 milhão, né? Um espaço de 2 anos aí. Claro que não é só o meu trabalho, quem sou eu para dizer isso, mas o segmento está muito aquecido. Então, se você pensa em estabelecer, em entrar nesse negócio de locação, é um bom momento. Ainda mais acompanhado com empresas como essa, que é a Eloca, que faz um excelente trabalho de gestão aí. Legal. Bom, obrigado pela sua apresentação. Eu conheci um pouco da sua história, né? Você já tinha me contado sobre a sua jornada. E eu achei muito oportuno, né? Tem bastante gente com conhecimento profundo sobre equipamento, sobre gestão de locadora, sobre depreciação acelerada, né? Vários especialistas, né? E dentro desse universo, eu talvez, por afinidade que eu tenho com você, eu percebi que seria a melhor pessoa para falar sobre 3 pilares bem importantes do empreendedor, até porque eu vi na prática o quanto que você exercita isso. Então são 3 pilares, né, que nós vamos falar aqui hoje. Até se tiver alguém no YouTube aí que esteja disposto a participar, cara, manda pergunta, interajam com a gente. A ideia aqui não é ensinar ninguém, é muito mais compartilhar um conhecimento e compartilhar um pouco das nossas dores, né? Porque o que é um empreendedor sem dores? É o que nos faz crescer, né? Mas a gente quer falar de 3 pilares: o corpo,
mente e alma. Não precisa ser necessariamente nessa trilha, mas eu acho que a gente precisa abordar esses 3 temas. E por que a gente escolheu falar sobre esse tema? O empreendedor ele é solitário. Ele pode estar cercado de funcionários, colaboradores, familiares, parentes, amigos no boteco, principalmente quando a vaca gorda tá bem. Mas as decisões, as depressões, as ansiedades, as noites sem dormir, ela é solitária. Pode estar do lado do seu cônjuge ali, do seu parceiro de vida, mas só você sabe o que você passa nas suas angústias e tal. E muitas vezes ele é repelido a falar sobre isso justamente por esse estigma. Ah, mas terapia? Ah, mas coach? Que é isso? Academia? Não, mudar minha alimentação? Para que eu vou fazer isso? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer sobre esses 3 pilares, né? O empreendedor que só tem dinheiro, ele é bem sucedido, Rô? Eu gosto muito dessa palavra bem-sucedido. A palavra bem-sucedido, muitas vezes as pessoas atrelam ela a sucesso financeiro, a posse, né? Mas a palavra ser bem-sucedido é justamente a sequência disso. O que eu preparei? A continuidade, né? Então, ser bem-sucedido é como se fosse um jogo de futebol, e aí saiu o atacante. O principal atacante, o cara goleador. E aí você tira ele porque ele sofreu uma torção, uma contusão, alguma coisa, e você coloca outro. A sucessão, ela vai dar a mesma sequência, a mesma continuidade. E muito disso tem a ver com esses 3 pilares que você falou. Corpo, alma e espírito. Né? É a mente, né? A gente pode falar aqui. Nós somos seres tricotômicos. E eu gosto muito de falar disso, que é o seguinte. Existe um sistema. Nosso corpo é sistêmico. Né? O ser humano ele é sistêmico. As empresas são sistêmicas. O empreendedor ele é sistêmico. E eu costumo fazer uma analogia e brincar um pouquinho que nós não somos personagens de videogame. Tem gente que fala assim, ó, eu tô aqui na empresa, eu sou uma pessoa. Uma pessoa trabalha, quando fecha a porta, baixei as portas indo pra minha casa, eu sou outro. E isso não é uma verdade. Tá tudo ligado. Tá tudo muito ligado. Né? Então, a importância de você ter um cuidado pro corpo, a importância de você ter um cuidado pra sua mente, a importância de você ter cuidado pra sua alma, é de suma importância. E eu percebo que empresários, não só locadores, né, desse segmento, pessoas que estão tendo conhecimento, estão tendo crescimento, são pessoas que estão dando importância para esses 3 pontos. Porque um liga no outro. Né? Só pegar mais um ganchinho assim para terminar. Se a tua esposa não está bem em casa, você vem trabalhar, por mais organizado que seja a empresa, não vai render. Se o teu marido não tiver, não vai render. O funcionário que chega aqui para trabalhar, né, para se organizar, para desempenhar e para performar, e ele está aqui pensando, cara, será que é hoje que vai passar o caminhão da Bandeirante, da Enel, da companhia elétrica que vai cortar minha energia? Ele não vai ter performance. Então, se eu não tiver atento a essa conexão, não vai acontecer. Sim. Sucesso. Sim. Sucesso não vem. Pô, eu vou colaborar, o especialista aqui é você, mas eu quero colaborar no sentido de trazer ponderações, né? Eu gosto muito do lado científico da coisa, né? Apesar de sermos uma empresa cristã, né? Até a gente brinca, pô, é um tabu, né? Nós vamos falar disso aqui hoje também, eu acho importante se posicionar. Está ligado a valores, né? Se posicionar. Porém, eu gosto muito do lado científico. Nós somos seres fisiológicos e biológicos. Sim. E o empreendedor, ele pensa realmente que é um super-homem, né? Então, ele se alimenta mal, ele está num nível de estresse absurdo, né? Então, eu gostaria de começar esse papo até falando justamente sobre o corpo. Uma vez a gente estava justamente no primeiro evento. Foi no segundo imersão. Eu e um colaborador que estávamos hospedados no mesmo hotel, nós fomos treinar antes do evento. Então, acordamos ali, acho que era 6 horas da manhã, descemos para a academia. Cheguei lá, quem que tava? A gente nem se conhecia direito. Verdade. E aí eu vi você treinando, eu brinquei. Eu falei, bicho, precisa cuidar da carcaça, né? Aí você falou assim, uma mente forte não cabe num corpo fraco. Exatamente. E eu sei que o seu sócio, né, o Fernando, ele também tem uma questão forte, né, de
de seguir a espiritualidade, de cuidar da família, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, e até puxando um pouco essa questão assim, uma pessoa que treina, que se alimenta bem, uma pessoa que cuida do seu lado físico, ela afeta o mental também, né? Porque ela está trabalhando os hormônios, né? Dopamina, ocitocina, adrenalina. E hoje a ciência já trouxe essa questão bem importante. E do outro lado também é importante a gente ressaltar. O cara que vive estressado, que come mal, que não se exercita, ele vai perder performance. Então a gente não está falando aqui, pessoal, de filosofia. Não tenho nada contra a filosofia. Nós estamos falando de ciência. Sim. Né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre a questão física, corpo nesse caso. É bem interessante porque existem, você falando aqui de hormônios, né? Existem os neurohormônios e neurotransmissores. E a questão do estresse, tem gente que fala assim, até esses dias, acho que foi o Highlock, um abraço pro Highlock aí, locador lá de Minas, e ele falou um negócio interessante esses dias. Ontem, ele postou um vídeo ele falando, né? Estão falando muito de sucesso sem estresse, né? E empreendedor não tem como. Às vezes as pessoas chegam num processo de coaching pra mim e falam, sabe o que é? Eu tô muito estressado. Eu preciso acabar com o estresse. Eu falei, é fácil. Para de empreender. Para de empreender ou morre. Sim. Né? Nós precisamos entender o seguinte. Ansiedade, o estresse, ele faz parte do corpo humano. Eu necessito disso. Falando de parte física mesmo, não há como você ganhar musculatura se você não estressar o músculo. Tem que fadigar. Então, eu preciso do estresse, né? Agora, o grande problema está no equilíbrio disso. Agora, a importância disso é quando eu exercito, eu quebro a continuidade de um hormônio chamado cortisol, por exemplo. Sim. Que é o hormônio que é precursor da depressão, da própria ansiedade infarto patológica. miocárdio, já é provado isso daí. Tudo o isso. Câncer. Porque tem um negócio bem interessante aqui. Existe a genética e a epigenética. Todo mundo tem... O que é a epigenética? É aquilo que eu tenho dentro de mim já. Já tá lá preparado, tá engatilhado. Tem uma predisposição, por predisposição, né? O que muda é justamente a rotina, a forma, os hábitos que eu tenho para isso. Então, o gene do câncer, todo mundo tem. O que vai fazer o câncer se manifestar? É o meu estilo de vida que vai fazer a epigenética tá lá, apertar aquele gatilho. Fulano é estressado, tem os genes do estresse, todo mundo tem. Sim. Agora, a sua maneira de vida vai fazer isso. O tempo todo você está alimentando o cortisol. Eu costumo dizer que a emoção se aloja na carne. E que a maneira que você comunica, tudo comunica. Eu tô sentado aqui com o Rafael, eu tô comunicando com a minha voz, mas também tô comunicando com o corpo. Sim. Né? Então, você fica lá e tem um negócio que é interessante. Nós estamos vivendo a era da depressão e da ansiedade, certo? O que é muito comum hoje? Você vê as pessoas cada vez mais assim, ó. Esses dias eu precisei pegar o metrô pra ir pra Paulista, fazer aquela baldeação. Dá desespero, né, velho? E eu fiquei impressionado. Todo mundo... Uma manada, uma multidão de pessoas fazendo baldeação, mudando da linha amarela pra linha verde. E todo mundo assim, a gente com fone de ouvido, assistindo série. Outros lendo caminhando, né? Aqui, ó. E o que eu tô fazendo? Eu trouxe essa comunicação, uma comunicação de vitória, do que é? Corcunda, né, cara? Olhando pro chão. Agora, quando eu tô exercitando, estressando o meu corpo, né? Alongando, fazendo atividade física, eu tô trazendo hormônios que vão me trazer performance. Não sei se você corre, Rafa? Cara, eu parei de correr por dor no quadril, mas eu caminho. Eu tô voltando, hein? Eu também tinha parado pelo mesmo motivo. A idade vai chegando, né, pai? Eu tô voltando a correr, mas tem um negócio interessante. Pra quem acompanha a corrida, eu esqueci o nome agora, mas se você ver essas maratonas, os nigerianos aí, os africanos, os caras que estão na frente. E eu não vou dizer o nome do cara agora que eu esqueci. Show. Tudo bem, depois a gente pesquisa. Depois edita aí. Põe aí, Mas é interessante você ver esses caras correndo. Tem o recordista mundial agora de maratona. Ele chega no final da prova e dá até raiva de ver. O cara não tá suado. E ele tá aqui, ó. Sorrindo. E esse sorrir não é porque o cara tá feliz, porque ele é bobo. Existe uma ciência chamada... um estudo que levou o nome de um pesquisador chamado Duchenne. Fala do sorriso Duchenne. Quando eu faço isso aqui...
eu tô ativando glândulas que vão trazer endorfina e hormônios da felicidade. Então, se você não mobiliza o seu corpo para trazer energia, daqui a pouco você vai parar. Ele para. O corpo para. Sem querer espiritualizar, mas tem um pregador britânico que um dia ele escreveu no final da vida dele, no leito de morte, com 23 anos. Ele morreu doente. Ele escreveu o seguinte, ó: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo. Eu não consigo entregar a mensagem mais. Aham. E quantos empreendedores hoje não estão conseguindo mais entregar a mensagem porque não estão cuidando do corpo? Sim. Né? Desmotivado, estressado. Não vou perder tempo com um podcast desse. O cara tá falando aí de coach, de tratamento da mente e do corpo. Pra quê? Cara, mas qual é a maior ferramenta do empreendedor? O corpo. Se não é o seu corpo, sua mente, sua alma, seu espírito. Se ele não cuida desses 3 pilares, que são os 3 principais motores, propulsores do sucesso, seja qual for, né? Se ele não cuida disso, qual é o sentido de empreender, né? Tudo para. Cara, sabemos já. Então, ocitocina, dopamina, Adrenalina, testosterona, importantíssimo, né? Principalmente na idade que a gente tá, passou dos 40, tem que ser medido, né? E não só pra isso também, a testosterona é um hormônio de ação. De ação, não tem a ver só com a parte sexual, que é super importante também que seja dito. Sim. Né? Um cara que é desequilibrado emocionalmente, sexualmente, ele tem problema pra performar também. O sistema vai parar. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Cara, a gente explicou aqui, pessoal, a gente não tem tempo aqui de dar embasamento científico, falar quem que estudou isso. Cara, mas entra no Google, né? Tem várias literaturas que já mostram, sinalizam que pessoas que não cuidam da alimentação, do corpo, são infelizes e produzem menos, né? Nós estamos aqui colocando sementes, Sim. Né? Mas eu queria falar da sua especialidade dentro disso. Cara, a gente já sabe que os hormônios que nos fazem reagir, levantar da cama, produzir, performar, liderar melhor, ser um bom gestor, respeitar as pessoas, estar tranquilo, em paz, já sabe que como, o que, quem, a gente já sabe muitas vezes. Uhum. Por que não faz, ô? Você tá lidando o dia inteiro com isso. Sim. Por que não faz? O cara já identificou o que ele tem que fazer, ele já sabe, cientificamente é comprovado. Por que não faz? Aí entra os fatores emocionais, que a gente vai falar daqui de alma, né? Vai entrar um pouquinho nisso. E os sabotadores. Que é justamente isso. Pra que eu vou fazer isso? Existe uma coisa, o nosso cérebro ele é programado para evitar dor. E vou parafrasear aqui o Drauzio Varela. Eu nunca acordei aqui de manhã, nesse dia que ele tava na academia mesmo. Cama de hotel 5 estrelas. Que delícia, eu vou treinar. Eu vou levantar, não, cara, eu vou trabalhar que nem um louco. Tô cuidando de um evento, eu vou treinar. Vou dormir até meu último minuto, tomar um café da manhã e vou vender, cafezão vou de trabalhar. Hotel e vou trabalhar lá. Mas eu preciso trazer uma resposta pra isso que eu quero. Muitas vezes a vontade não vai vir. Então, o que acontece? Eu sei o que fazer, eu sei o que preciso fazer. Por que eu não faço? Porque eu tô dando lugar. O lugar pra quê? Pro comodismo, pro conforto, pra zona de conforto. Eu ganho alguma coisa também quando eu não faço nada, né? Às vezes eu tenho um exercício que eu faço com os meus clientes de coach que eu falo, quando você pratica isso, quando você é grosseiro, quando você é áspero, quando você grita, que é algo que você entende que você não quer fazer mais, o que você ganha com isso? Eu não ganho nada. É claro que você ganha. Claro que ganha. Né? Se eu cruzar o farol vermelho com o meu carro, eu vou ganhar uma multa. Então ganhar muitas vezes não está relacionado a algo positivo. Às vezes ou no vitimismo também, né, Rô? Pra você ter a atenção de alguém, você dá uma diferença assim, pô, fui ignorante de novo, ô meu amor, eu sou um animal, aí sua esposa, ai, tadinho. Talvez o que você tá buscando é ser vítima também. Porque eu quero evitar, o cérebro tá programado para isso, eu quero evitar a dor, eu quero comodidade. E aqui cara, isso vale pra todo mundo, pra nós aqui, né? Vocês dois estão aí ouvindo, não é isso. A gente sabe o que faz bem. Pô, a gente se sabota. Por que eu não faço? Porque é complicado, é doloroso. Por que muita gente não empreende? O Brasil tá entrando numa onda de empreendedorismo agora. Algo que já acontece lá fora há muito tempo. Tem muita grana pra empreender. Sim. Mas sobra dinheiro. Por que as pessoas não empreendem? Porque o que ela quer? Eu quero a garantia, eu quero a estabilidade. Eu quero... né, ficar na minha aqui e continuar recebendo.
né? O empreendedor, muitas vezes a gente fala do eu empresário, né? O empreendedor é isso. Se o teu corpo parar, a tua empresa para. Se eu parar um dia de trabalhar, eu não vou ter atendimento, consequentemente não vou ter o meu ganho. Mas o que o cérebro quer? Ele quer me colocar na zona de conforto. E eu costumo dizer que a zona de conforto não é tão confortável assim. Sim. Rô, deixa eu trazer uma coisa interessante, assim, duas coisas. Uma primeira é sobre essa questão ainda do por que não faz, né? O ser humano tem, acho que, duas formas de decisão relevantes, assim. Extrema dor ou prazer. Muito ser humano é movido pelo prazer, e aí você vicia no treino, por exemplo, porque ele solta dopamina, ocitocina, te dá prazer depois. É comparado ao uso da cocaína, o que se libera depois de um treino, né? De um banho gelado, por exemplo. Por outro lado, o cara que foi ao leito de morte, o cara faltou pouquíssimo para morrer, ele também tomou uma decisão de treinar, porque ele ficou com medo, ou medo ou prazer, né? Existe essa dualidade muito pesada em cima do ser humano, né? Ele só age com muito prazer ou com muito medo, né? E eu queria trazer essa reflexão para o empreendedor hoje que está obeso. Cara, Rafa, mas por que você está falando isso? Cara, porque esse cara tá arriscado a morrer de um infarto, ter um câncer, Porque é uma bomba, né? Junta a obesidade, gordura, colesterol, o estresse... Porque é a fuga, é o cigarro, é a bebida, é a noite mal dormida, é aquela amante, é aquele pornografia. O cara acha essas fugas e ele piora Tudo a isso condição vai roubando dele, energia. né? Então eu queria trazer essa reflexão que eu acho que é importante. E o cérebro ele não vai aceitar perder um hábito de beber ou fumar. Você tem que substituir, não é isso? É uma dica, um pulo do gato. É uma dica. Na verdade, eu vou acrescentar um outro componente nessa dualidade que você trouxe. Eu acredito num tripé. O que vai fazer a pessoa mudar? Dor, constrangimento e vergonha. E o medo, perdão. Mais um. Dor, medo e constrangimento. Que aí pode ser a vergonha. Por quê, ó? Se a gente for pegar agora a questão da pandemia, muita gente mudou. Quantas pessoas voltaram a praticar atividade física? Ou iniciaram atividade física? Porque percebeu. Quem tinha comorbidade, morria. O saco, não teve no conversa. Talvez você tá aqui assistindo a live agora, eu tenho amigos assim, né? Que começaram a cuidar da atividade física. Eu tenho um amigo que ele tentava fazer a bariátrica, mas nunca tinha coragem e tal. Aí, não, vou fazer a bariátrica, eu não consigo perder peso. Até um dia que parou no hospital com um infarto. Ele levantou da cama, decidido a mudar. E o cara perdeu 60 quilos andando de bicicleta. E o que ele nunca conseguiu fazer... Desenvolveu um novo prazer, provavelmente. Desenvolveu um novo prazer. Eu conheço uma pessoa que perdeu 80 quilos sem fazer a bariátrica, porque ela decidiu fazer. Eu falei, eu vou fazer a dieta. O que o bariátrico faz? Quando ele faz a cirurgia, o que ele faz? Ele toma o caldo com a aguinha, só o copinho de água lá. Eu vou fazer essa dieta. A partir de tal dia, sem operar, eu vou fazer a dieta. O cara perdeu peso, né? E esse meu amigo, ele mudou por quê? Ele chegou na via de morte ali. O medo de morrer. O medo fez ele Eu vou mudar. Né? Outras, essa questão da constrangimento. Quantas pessoas estão empreendendo hoje porque passou vergonha? Sim. Chegou um dia, o filho chorando, constrangimento. Eu passei por isso. Né? Eu me lembro como hoje, num dia, não é força de expressão. Um dia eu chegar em casa e a minha filha tá chorando, minha filha mais velha, tá literalmente chorando porque não tinha leite. Não é força de expressão. Literalmente, não tinha. Eu tava desempregado, procurando, e eu me lembro que eu fui trabalhar, hoje essa profissão não existe mais, mas eu fui cobrador de lotação. Eu fui trabalhar ali pra colocar as pessoas dentro da lotação pra quê? Pra levar o leite pra minha filha. E aí eu decidi mudar, falei, isso nunca mais vai acontecer. Essa é nova, faz muito sentido, né? O constrangimento te faz também tomar decisões poderosas. Né? Exato. Cara, não é à toa que você tá aqui, né? Eu acho que essa virada de chave na sua vida, né? O tumor, eu acho que de alguma forma nos conecta. Com certeza. Porque minha esposa passou por esse momento, eu vou falar um pouco disso aqui também, que é na parte da espiritualidade, eu acho que me toca muito. E isso faz realmente virar uma chave na nossa cabeça, né? Então, acho que não é à toa que você tá aqui falando com a gente. Cara, e só um ganchinho, Rafa, pra não perder esse gancho aqui, muitas vezes a pessoa fala, o que é um fator motivador? Motivo da dor. Então é a dor que te faz agir.
Muitas vezes é isso que vai fazer você tomar posição. É uma dor que eu tô sofrendo. Ela é emocional, ela é física, ela é financeira. Muitas pessoas se tornam empreendedores por quê? Dor. Cara, eu tô cansado de trabalhar. Né? E eu acho que é providencial que para o corpo você tenha um profissional, né? Já trazendo uma questão bíblica, né? Salomão falava, né? O sábio tem um exército de conselheiros. Só Na que multidão de conselheiros, a sabedoria. isso. E aí você tem que ter também conselheiros que são consagrados naquilo que fazem, né? Por exemplo, um cara que vai te dar um coach para você ter uma saúde melhor, esse cara não pode ter pressão alta, tá tudo ferrado. É Ele, incoerente, né? né? Então, acho que a dica que eu daria então para os nossos ouvintes, pessoal, procurem ajuda, porque o seu corpo estando ok, você vai performar mais, a sua empresa vai faturar mais, né? Então, mudando um pouco do pilar. De todas as coisas que você deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem a fonte da vida. Tá, e quando você está falando do coração aí nessa frase, nós estamos falando de mentalidade. Pode se dizer isso, não? Pode. Não tá falando do coração que bomba o sangue, ele tá falando da É mentalidade. tão interessante isso que você falando de ciência, né? Hoje é comprovado, tem uma coisa interessante, que a gente fala de mente, existe uma diferença do cérebro e mente. São coisas completamente Sim, sim. distintas. É o né? hardware e o software, né? Exatamente. Né? Eles se conectam, Se mas conectam, são mas diferentes. são coisas diferentes. Mas tem um estudo hoje que ele prova, tem um estudo chamado HeartMelt, que ele estuda a ciência do coração. Né? Hoje é comprovado que o coração tem muito mais neurônios do que se imagina. Muito mais neurônios do que se imagina. Então, o cérebro, você consegue medir onda eletromagnética, se eu não me engano, 3 centímetros de distância. Tanto que você vai fazer um exame para ver eletroencefalograma, você precisa conectar Colar. os aparelhos aqui. Você cola na... Mas hoje é comprovado, tá? Comprovado, que o coração, ele transmite ondas eletromagnéticas até um raio de 4 metros. E aí, falando de... Não dá pra mentir, porque Não o dá. pessoal pesquisa, né? Então Não dá, vai pode achar. pesquisar. Ambiente corporativo. A gente tá aqui dentro de uma empresa, um ambiente muito legal, muito saudável, jovem, moderno. Mas quantos de vocês chegou num lugar assim e falou, meu, fulano chegou, ó, Nossa, pesou, cagou. mudou o ambiente. Tá? Então, quando a Ou Bíblia fala... você chega zoado perto de alguém e o cara te dá um abraço. Muda a história. O cara já transformou. Um filho, né? Tá nervoso, você abraça, calma. E aí, o filho. que é interessante dentro disso, né? A intencionalidade. Aí, uma sabedoria milenária, e 5 mil anos atrás, Salomão, sem ter todo esse estudo, sem ter essas coisas todas, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o coração, guarda a sua mentalidade, guarda as suas emoções, né? E aí, porque você tocou num ponto interessante. Por que tem gente que abraça e muda uma pessoa que tá ruim? Justamente na intencionalidade dessa pessoa. Ela sabe o que tá fazendo, mas não é todo mundo que tá assim. Eu costumo dizer que tem pessoas que são termômetros e outras são termostatos. Tem gente que é especialista em falar, poxa, ambiente pesado, lugar ruim, mas ela não faz nada pra mudar aquilo. Agora existe o termostato, que é aquela pessoa que chega, cara, o ambiente tá ruim, mas eu vou mudar esse lugar. Eu vou trazer um conhecimento, eu vou trazer mentalidade, eu vou trazer motivação, e aí eu mudo isso. É a diferença do termômetro pro ar-condicionado. Sim. Né? O ar-condicionado tem um termostato lá. Aqui tá até geladinho, tá gostoso aqui, né? Aí ele tá lá. Qual que é a temperatura que eu quero manter? 22 graus. Aí tá quente. A temperatura vai subindo, o sol tá lá. Ele percebe aqui que ele faz, ele vai descer a temperatura lá para baixo. Para equilibrar isso aqui de novo. Então, a mentalidade, ela tá muito ligada à disposição. Eu preciso ser intencional. Né? As pessoas pensam que os sentimentos, as emoções, e falando da mentalidade aqui, que eu não tenho controle sobre isso. Mas através de treino você consegue mudar isso. Sim. O empreendedor, ele tem... Até antes da gente avançar aqui, pessoal que está nos assistindo, não sei se tem dúvidas ou querem participar, né? Digam aí se estão gostando, se não estão gostando, tá? Só não xinga a gente, mas participem aí. Dá o feedback. A mentalidade do empreendedor, na grande maioria, é bem intencionada. Sim. Quando você falou de intenção, eu lembrei, né? Assim, tudo que eu falo com empreendedores, que eu troco ideia, assim, cara, tem um fundo de boa intenção,
né? Com o próximo, de transbordar, de fazer coisas boas pro próximo. Mas muitas vezes a ação não reflete a intenção. E aí você causa uma desconexão na comunicação com os colaboradores, com a família, né? Então acho que também passa por uma educação quando existe a oportunidade de um coach trabalhar essa questão, né? Que é você alinhar a sua intenção com a sua ação, né? Que você age debaixo de um princípio. Cara, não dá para você exigir respeito de um colaborador se você dá em cima da funcionária. Não dá para exigir respeito de um colaborador se você não tem um banheiro limpo para o cara usar e chega numa Mercedes-Benz de R$1 milhão. Não tem nada contra chegar numa Mercedes de 1 milhão. Mas, pô, o mínimo, o básico na pirâmide de Maslow, segurança, alimentação, o básico tem que ter. Então, eu acho que essa desconexão gera um desequilíbrio. E tem toda uma questão cultural do brasileiro também nesse lado da mentalidade, né? De eu quero ter para ser. E Cara, aí vira ostentação aí. E a empresa não se sustenta, né? Você afeta a ecologia do negócio, porque as pessoas não acreditam no empreendedor que tem essa mentalidade. Eu queria que você trouxesse pontos de vistas, né? E até não precisa citar nomes, mas, cara, os empreendedores que você vem trabalhando com esses caras, a maioria são locadores mesmo, eu sei disso, que estão dando certo. Qual é a mentalidade desses caras, bicho? Eu costumo dizer que o primeiro ponto mais importante é a humildade. Do cara entender que eles... Claro, quem entende mais de locação é o locador. Sim. É o cara que tá lá, tendo problema, tendo dificuldade, consertando equipamento, é o cara que entende. Mas o cara que tem humildade para falar, cara, eu não sou bom nisso aqui e eu preciso melhorar isso. Seja gestão de pessoas, seja gestão de patrimônio, eu não consigo, eu preciso encontrar um especialista para isso. Primeiro ponto que eu vejo é a humildade. Então, a pessoa abrir e se entender que ela precisa de ajuda. Segundo ponto é ter propósito. Por que eu tenho uma locadora? Por que eu tenho uma empresa? Né? E alinhar propósito. Eu costumo dizer, às vezes, pessoas, mas o que é propósito, Rodrigo? Para mim, o propósito é amor em movimento. Cara, parece simples, né, Rô? Mas não é, cara. Tem uma frase que o pessoal usa, fase de Instagram aí. Faça o que você ama, que você nunca vai trabalhar nenhum dia na sua vida. Mentira! Mentira. Mentiram pra você, tá? Mas é diferente. Por exemplo, por que eu saí pra trabalhar? Por que eu fui trabalhar de cobrador de lotação? Ficar pendurado na época de Kombi. Quem conhece Kombi? Eu fiquei pendurado em Kombi. Depois, aí evolui um pouquinho. Fiquei pendurado. Foi poucos meses. Acho que eu fiquei 6 meses trabalhando nisso. De Kombi, eu fui pra... Como é que chama aquela da Mercedes? A Sprinter. Né? E aí eu fui pra lá, mas por que eu fui pra aquilo? Por que aquele trabalho ali, num lugar, infelizmente naquela época, existia informal, né? Informal, gente ligada ao crime. Sim. Mas por que eu tava lá? Porque existia um amor. Qual que era o amor? Amor pela minha filha. Seus filhos, né? Você tinha que criar suas crianças e tal. E aí, propósito é isso. Qual que era o propósito? Levar comida pra minha casa. Alimentar a minha filha e a minha esposa. Né? Então, eu me movimento para isso. Propósito é amor em movimento. Então, se você quer ser bem-sucedido, e os empresários que eu vejo que têm mais sucesso é porque eles encontraram amor nisso. Eles se movem por amor. E contagia a cultura. Todo mundo começa a se movimentar junto. Tudo. Né? E aí, você atrai talentos que têm o mesmo propósito, você repele pessoas que não têm o mesmo propósito. E aí traz a felicidade pro projeto. Concordo. Então, humildade, propósito... E felicidade. O cara tem que estar feliz com aquilo que ele está fazendo. Se você não estiver feliz com aquilo que você está fazendo, seja alocar betoneira, seja alocar cafeteira, seja levar soluções para as pessoas, seja o que for. Se não tiver propósito, isso não se mantém. Não se mantém. Porque você não consegue dar... Aquela história. Tem uma frase do Martin Luther King que eu amo ela. Se você encontrar algo pelo qual morrer, você encontrou algo pelo qual viver. Sim. Simples assim. Matou a charada. Cara, eu daria um breve pitaco aqui. Eu acho que empresas são feitas de gente.
tudo que você falou vai impactar o próximo de qualquer forma, né? Eu acho que nós somos seres espirituais, né? Querendo ou não, acreditando ou não. Aqui na empresa, a gente tem uma questão muito forte com o cristianismo, mas tem ateu, tem agnóstico, nós respeitamos todas as pessoas que estão ao nosso lado, mas nós somos seres espirituais, querendo ou não, né? E a gente não precisa enfiar o dedo na tomada para saber que a energia existe, né? Ela vai te impactar, né? Então, eu diria que o empreendedor que quer crescer, ele vai ter que cada vez mais se especializar em gente. Porque os robôs, a tecnologia, o que nós fazemos vai substituir o trabalho repetitivo. Inteligência artificial tá aí cada vez mais presente, né? Sim. E o empreendedor, ele tem que ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E desenvolver pessoas e tá nessa vibe de querer melhorar as pessoas que estão à sua volta, mas com exemplo, com sabedoria, né? Então, acho que a mentalidade do empreendedor, ela passa por humildade, por propósito e tem que gostar de gente. Porque é o que vai restar das empresas, são os relacionamentos, né? Isso tem que ser em cascata, né? Sim. Se o empreendedor é aquele cara que se tranca numa sala ou que vive dando esporro, não quer papo com ninguém, cara, vende a empresa e vai fazer outra coisa. Sua empresa não vai crescer dessa forma, porque as pessoas precisam desse valor, elas precisam se enxergar valorizadas. E sabe o que esse cara faz? Ele gera concorrente. Claro. Porque se tiver alguém com um propósito Vai lá e ele é embora. maltratado, ele Vai vai embora e vai abrir um negócio Vai melhor embora. do que o dele. Vai embora. Então, alguma dica final que você daria para esse quesito mentalidade? Acho que tem muita coisa para se falar também ainda sobre esse tema, mas eu quero dar algumas dicas, mas eu queria deixar você é o especialista, né? O que você acha que, cara, hábito, comportamento que um empreendedor pode ter para melhorar a sua mentalidade? A empatia que você falou, para mim, é um ponto muito forte, né? Jim Collins diz o seguinte: você não entender de pessoas, você não entende de negócio. Nós estamos aqui numa empresa de tecnologia, né? E aí, olha aqui quantas pessoas, Rafa, tem aí no time? 80 pessoas. 80 pessoas, olha uma galera aqui para vender sistema que pode estar no celular ou na tela do computador. É um produto não tangível. Mas é tocado por pessoas. Sim, total. Para pessoas. É isso aí. Em todos os aspectos. Então você precisa entender, o empreendedor precisa entender de gente. E ter empatia. O que eu falo empatia? As empresas que têm tido mais sucesso é justamente conseguir entender isso, levar felicidade para o colaborador. De olhar, e o que é empatia? As pessoas pensam que empatia é só me colocar no lugar do outro. E não é. Não adianta eu me colocar no lugar do Rafael aí e ter a mesma visão que ele tá tendo, mas, por exemplo, eu tô de óculos aqui, o Rafael não tá. Se você se colocar no mesmo lugar que eu, vai ter a mesma visão? Não. Você vai ter a mesma visão de acordo com a sua visão, Sim. a sua vista, né? Mas se eu tirar aqui, eu já não vejo nem a cor dos seus olhos, nem a sua sobrancelha. Então... Isso é empatia, né? Isso é empatia. E talvez se eu colocar aqui e pedir pra você colocar os meus óculos... Aí fala, eu sentei no lugar, coloquei o óculos dele, mas você não tem a necessidade de grau, piorou mais ainda o negócio. Então eu preciso entender, cara, por que o colaborador não tá dando resultado? O que tá acontecendo com ele? Eu preciso entender, cara. Não é fazer psicologia dentro da empresa, né? Não é ambiente para isso. Mas peraí, por que o cara não tá rendendo como ele já rendeu antes? O que tá acontecendo? Vem cá, vamos conversar. Vem entender o que tá acontecendo, né? Então, falando de mente, eu preciso entender as emoções. A sensação vai mudar a percepção de tudo. Então, se o cara tá com uma sensação de que ele vai perder, de que a família dele tá indo pro buraco, se ele tá com a sensação de que vai faltar comida na casa dele, esse cara não vai render do mesmo jeito. A preocupação muda. Um salve aí pro Daniel Guedes, eu vou trazer ele aqui. Com certeza eu vou conseguir trazer. Hoje ele é o superintendente, CEO lá da Casa do Construtor. Ele provoca um assunto bem polêmico, mas eu acho do cacete, assim. Desculpa o termo, mas é o que eu acho. Que é a remuneração universal. Tipo, uma remuneração que é humana. Que é o mínimo que o cara tem que ter para conseguir pagar as contas, pegar a condução, se alimentar. Abaixo disso, esse cara ele está se endividando
ele está preocupado com a família, ele está preocupado com a agiota que está cobrando ele. Eu não estou falando que vai resolver o problema do mundo se a gente tiver um salário digno. Não é isso. Mas eu acho que a mensagem que fica é, se você não tiver a empatia de olhar para o colaborador que não tem aonde comer dentro da sua empresa, não tem um ticket de refeição, não tem um banheiro humano, né? Uma coisa humana para ele usar. Ele não consegue comprar o remédio, ele não consegue comprar a mistura à feira da casa dele. Como que esse cara vai produzir? Né? Então, o Daniel vem aqui, é um cara que vem defendendo muito essa questão do salário, da remuneração digna. Né? Que é a dignidade, você oferecer dignidade para pessoas. As empresas elas estão patinando ainda nesse sentido. Mas eu creio que esse momento vai chegar. Porque muitas pensam que é despesa, né? Vai comer do meu lucro. Tá assim, cara, esse mesmo cara que você remunera mal, ou que ele vai ter uma questão de incapacidade financeira, é o cara que é infeliz e que produz menos. Já existem estudos também. Pessoas felizes produzem mais. Ele vai trazer mais lucro para sua empresa. Eu quero até pegar um estudo recente aqui agora. Eu até anotei ele aqui, que eu achei que a gente ia usar e realmente tá vindo aqui a oportunidade de usar ele aqui, ó. 3 a 4 profissionais querem mudar de emprego em 2023, segundo uma pesquisa que foi feita. E essa pesquisa, se você quiser ver aí, se eu não me engano, o site da Rádio Tupi. De 3 a 4... De 3 a cada 4 profissionais, olha o que tá dizendo, de 3 a cada 4... Tipo, 99%. Estão pensando em mudar de emprego em 2023 ainda. O que essas pessoas estão querendo mudar de emprego? Será que é o salário? Não. Já se sabe que o salário é quarta ou quinta posição, né? O cara tá feliz dentro da tua empresa? Cara, tem 2 pessoas aqui, ou seja, pelo menos um desses 2 tá querendo sair. Quem será? O Ricardo ou o Alex. Eu daria uma última dica aqui, Rô, que é o seguinte. Teve muito racha na sociedade durante esse período agora pré-eleição, né? Pré-eleitoral. E tinha muito grupo de WhatsApp, com empreendedores super informados, pessoas muito... que eu tenho um respeito profundo, mas pessoas que se afundaram num processo autodestrutivo, de descrença, Cara, é o fim do mundo, né? Então... Empreendedores, pelo amor de Deus, não se baseiem pelo senso comum. O empreendedor nunca vai ser senso comum. Ele enxerga as oportunidades justamente nos vales, não é nos picos. Né? Toda a época da humanidade, o que surgiu de solução foi nos vales. As guerras, profundas guerras, sempre surgiu oportunidade para o empreendedor. Então a mentalidade do empreendedor é o que ele mais vê na maior parte do tempo. Se você ficar vendo crise econômica, desgraça, problema, assistindo televisão, você vai se afundar. Né? Então isso tem a ver com a mentalidade. Livro. Qual foi o último livro que você leu? Rafa, eu não consigo ler. Porra, lê 5 páginas por dia, faz isso se tornar um hábito. Não, e hoje tem a tecnologia a favor, cara. Se você colocar aí, eu quero ler... Você citou um aqui, eu lembrei, Picos e Vales. Um livro fantástico. Ficou a dica aí pra você. Você coloca lá no YouTube. Tem alguém lendo o livro pra você. Isso, os audiobooks, né? Tem vários. Trânsito. Ao invés de ficar ouvindo notícia ruim, eu ouvi um tempo que eu deixei de ouvir noticiário. Falei, cara, eu vou ouvir porque tá tendendo só pra um lado, o outro tende só pro outro, e eu fico no meio disso aqui. É tendencioso. Eu preciso selecionar isso, né? E o senso comum, ele tende a ser meio assim, a hegemonia do que você se discute quando ela é enviesada, ela é meio burra, porque todo mundo tende a ir para o mesmo lado. Sim. Né? E as oportunidades não estão ali. Né? As oportunidades elas estão escondidas em outros lugares, que o empreendedor tem essa capacidade. Então não se contamine com essa enxurrada de notícia ruim, de economia, de problema. A reforma tributária agora vai acabar com tudo, porque vai aumentar nossos impostos. Cara, tem muita oportunidade. Né? Então acho que dicas práticas. Tira sua televisão do quarto. Não assista canal aberto. Estude mais sobre isso que a gente está falando. Corpo, mente e alma. Né? E para finalizar, assim, sobre a minha dica para quem quer mudar a mentalidade,
fale com empreendedores de outros segmentos. Inovação. Porque a sua mentalidade vai explodir, porque você está num senso comum, por exemplo, da construção civil, só se fala de depreciação acelerada, de capital intensivo, de problema de nego que faz golpe, de não sei o quê. Não, mas se eu botar meu equipamento para alugar pela internet, vão me dar um golpe, porque todo mundo fala isso. Se você for para a área automotiva e fizer amizade com o empreendedor que aluga carro, o cara vai falar, você é louco. Cara, não tem nem atendente mais na minha loja. É isso aí. Então, essas dicas eu daria, né, para fechar essa parte da mentalidade. De novo, a gente tem pouco tempo para falar sobre isso, mas eu acho que desperta um pouquinho da semente. A última dica de mentalidade ou podemos passar para o próximo? É justamente isso. Existe um tripé de mudança. Pessoas certas, lugares certos e conhecimento certo. Não adianta você ter o conhecimento, conhecer essas coisas, mas não estar atrelado às pessoas certas. Porque você vai ter, poxa, eu entendo que isso aqui muda, eu preciso dar um cuidado pro meu corpo, aí a pessoa fala, isso é besteira. Faz isso não. O ser humano é suscetível. Só anda com pinguço? Não vai funcionar. O pinguço vai falar o quê? Vamos pro bar. Vai aí chamar não. pra ir na igreja, não. Aí você pega, não, eu vou pra igreja, vou fazer atividade física, né? Tenho o conhecimento certo, mas não tô nos lugares certos. Tô no bar. Não vai funcionar. E tudo bem pro bar também, quem quiser ir. Né? O problema é tudo é equilíbrio. Sim. Equilíbrio. O que você quer? Né? O que você quer alcançar? O que você quer viver? Pessoas certas, lugares certos e conhecimento certo. Então, aí tá ligado à crença, de novo, a mentalidade. Guarda o coração. Sim. Se eu ficar me expondo às coisas ruins, vai me fazer crer, né? Eu não vou andar agora porque vão quebrar o vidro do carro e vão roubar o meu celular. Não posso mais dirigir porque tá acontecendo isso. Você vai atrair isso, vai acontecer com você. Quantos empreendedores chegaram para mim, Rodrigo, eu preciso começar um processo de coaching, mas eu vou esperar que acabou esse negócio da eleição aqui, eu preciso esperar. Quantos deixaram de comprar? Quantos chegaram aqui, Rafa, eu preciso fechar o sistema. E tem gente deitando o cabelo de ganhar dinheiro. Porque a mentalidade começou certa, né? Eu acredito que vai ser. Enquanto você continuar acreditando que algo externo vai modificar a sua razão, o seu meio, autorresponsabilidade. Você é responsável pelo sucesso que tem. Nesse período de pandemia, quantas empresas cresceram e prosperaram? Nossa, diversas. A pandemia veio em todos os setores. Diversas. Né? Aí não, eu vou culpar o governo, eu vou culpar o Bolsonaro, eu vou culpar o Lula, eu vou culpar isso, aquilo, outro. Enquanto você ficar achando culpado, você não vai achar a solução. Boa. Pessoal, tudo bem? Aleph, Ricardão, tem alguma coisa aí que vale a pena ressaltar aí? Alguma pergunta, crítica? Então vamos passar agora para o terceiro e último pilar do nosso papo, que é a parte de espiritualidade. O que você acha que aconteceu na sua vida quando você fala aí sobre a sua espiritualidade? Eu queria começar por você mesmo, né? O quanto que isso foi importante e o que isso representa na sua vida empreendedora. Tá. Falando de espiritualidade, eu quero aproveitar e ao mesmo tempo falar de ciência junto com isso. Hoje é comprovado, existe... Eu não me lembro agora o nome do autor, mas tem um livro que se chama A Molécula da Moralidade. E é um livro escrito por um ateu, um cara ateu, agnóstico, e que ele fez um estudo científico e ele conseguiu comprovar com o estudo o seguinte: pessoas que têm fé têm maior probabilidade de alcançar cura, melhoria e sucesso na sua vida, comparado às pessoas que não têm. Então, eu fico imaginando como esse cara... Eu preciso até procurar isso para ver se ele continuou ateu. Porque ele com o estudo, ele conseguiu comprovar isso. Tá? Então, como você falou, nós somos seres tricotômicos. Você tem um corpo, uma mente e uma alma. Né? E isso vai fazer você desempenhar, ter sucesso ou não. Você precisa ter fé. Precisa ter fé. E eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando da sua conexão com alguém superior, com um ser superior. Eu tenho a minha fé, que é a mesma que a sua. Também sou cristão. Né? Então, acredito numa conexão com Deus. E essa conexão, ela te faz superar situações que uma pessoa comumente talvez consiga superar. A fé de que acreditar que, poxa, minha conta tá zerada, eu não tenho... Vai acontecer, vai vir algo.
vai aparecer um cliente. Essa fé vai me atrair, vai mobilizar as coisas que não são tangíveis. E aí, eu gosto muito disso, né? Porque hoje eu vejo a ciência comprovando o que a palavra diz. O que a Bíblia diz, o que a fé diz. Né? Então, o que a Bíblia, Romanos, fala que é fé? Fé é a firme convicção das coisas que não são como se já fossem. E aí, se eu pegar a física quântica fala o seguinte, que a realidade se estabelece de acordo com o observador. Então, existe um estudo, se você quiser aí, fala do canhão de prótons, né? E ele comprova isso. Que o observador altera a realidade. A cena, né? Ele altera tudo. Sim. Então, como é que você está vendo isso? Eu só consigo mudar essa autoridade, essa realidade com uma fé. Com a fé, com a espiritualidade. Né? Isso te traz mais empatia, isso te traz mais humildade. E eu não estou falando aqui de ter uma crença simplesmente para dizer que você está dentro da estatística do IBGE. Sim. Ou fazer parte de um grupo. Praticar, né? Tem que ser feito de verdade. Sim. Eu sempre faço essa pergunta dentro dos pilares do coaching integral sistêmico que eu avalio 11, eu avalio o espiritual. E eu sempre pergunto, e eu quero colocar essa pergunta para você que está aqui. Você tem uma fé? Legal. Que nota de 0 a 10 você dá para essa fé que você tem hoje? Como que você se conecta com o seu Deus? Opa! Como que você se conecta? Qual a prática que você tem? Quantas vezes você vê ele por semana? Quando foi a última vez que você falou com ele? Quantas vezes foi a última vez que ele leu o livro que fala do seu Deus? Né? Isso vai interferir naquele sistema. E a sua falta de conexão com isso vai fazer a sua empresa ter sucesso ou insucesso. A sua conexão com o seu Deus, com a sua fé, vai fazer com que isso aconteça. Muito louco, muito louco. Cara, a gente passou momentos, né, aqui bons, outros nem tanto. Sim. E no meu lado pessoal eu tive alguns desafios, né? Esse ano em particular é um ano de reconstrução, literalmente, assim, acho que a palavra da minha vida pessoal é reconstrução. E eu percebo nitidamente que os pequenos milagres, eles acontecem, né, o tempo todo, só que eles são bem sutis, né? E o final do ano passado, eu decidi entrar nem assim, biblicamente, né? Falar assim, nem se conta que o jejum, né? Porque você já ganhou os louros, né? Se você falar que fez. Mas eu fiz um jejum de 3 dias. E nesse pedido desse jejum seria, cara, eu quero saber mais sobre a palavra, entender mais o que Deus está me falando e ter mais intimidade. Uau. E nessa pegada dos 3 dias, eu tive 3 momentos, né? O primeiro momento foi o momento da carne mesmo, puta, cara, tá me dando tremedeira, já 24 horas, eu faço jejum intermitente há 2 anos já, mas esse jejum, as primeiras 24 horas, a carne ficava, tipo, tremendo, me dava uns calafrios, né? Agora eu tô de jejum, mesmo, né? eu tô de jejum, minha mão fica gelada, o pé fica gelado. É normal, porque o seu corpo tá jogando o sangue pros lugares para comer, gordura do fígado, tal. Tem toda uma explicação científica. Nas primeiras 24 horas, foi muito intenso o corpo. A segunda 24 horas foi a minha mente. Ela começou a me falar coisas do tipo, cara, você é imbecil? Come uma parada, olha essa maçã em cima da mesa. É saudável, come e tal. E eu ajoelhava, conversava com Deus, né? E pedia para que me sustentasse naquele jejum, para eu entender o que era uma palavra de Deus, o que não era e tal. E no terceiro momento, que foi às 72 horas, no final do terceiro dia, eu de fato vi coisas que eu não vi na razão, né? E ficou muito claro que Deus fala com a gente o tempo todo. Só que a gente quer fazer o que a carne manda. A gente não quer fazer o que o Espírito manda, né? O que Deus está falando com a gente. E seja qual for o seu Deus, né? Sim. Se é Buda, não tô nem aí para sua religião. Tô falando sobre algo dessa conexão que com você Deus, viveu, né? Cara, poxa, passou a virada de ano, eu ouvi Deus falar, cara, a bebida alcoólica tá te atrapalhando. Não era alcoólatra, não bebia todo dia. Socialmente. Mas era uma coisa social para mim. Quem me conhece, quem tá comigo há muito tempo, sabe que todos os eventos, tal, cervejinha, tava... Cara, esse ano não vou beber e tal, e todo mundo criticando. Cara, não sei, a minha experiência vai ser do tipo, cara, se eu lidar com os prazeres da carne, isso eu tô falando para empreendedores, é uma experiência prática minha. Se eu lidar com
conseguir controlar um prazer para mim que era o álcool, eu controlo qualquer coisa. Uma discussão com a minha esposa, uma paciência que eu preciso ter com meus colaboradores, eles estão aqui de testemunha, eu estaria sendo medíocre demais se eu estiver mentindo. Então eu tenho que ter paciência, eu preciso ouvi-los. Se eu lidasse com essa situação, sairia bem. Pois bem, passou a virada de ano, veio um diagnóstico da minha esposa, tamanho de uma laranja, o tumor dela. Cara, é assim, picos e vales, né? Eu tava bem, a empresa crescendo, melhor fase da nossa história. O pessoal depois precisa providenciar o negócio pra não tombar o microfone. Ainda mais um cara que tem... que a gente fala com a mão, né? Eu tô segurando pra não tombar aqui. E esse diagnóstico me fez aproximar mais ainda de Deus, né? Então... E aí, quando eu queria trazer esse papo aqui, eu falei, cara, o Rô é a melhor pessoa, que eu sei que você tem esse lado espiritual bem intenso, né? E eu gostaria de trazer uma dica para o empreendedor nesse lado espiritual. Eu sempre ouvi o cara com a Bíblia embaixo do braço, o crente, né? Que a gente brinca, o crente do mundo quente. Tem todo esse estigma também com o crente. E, cara, não tinha nada a ver com fé cega. Tinha a ver com estudo. Eu falei, cara, me deu um desejo de estudar a Bíblia. Estudar, fazer o estudo. Ainda mais minha esposa... passando por toda uma questão de reconstrução da mama, sem saber se iria sobreviver ou não a isso, quanto tempo duraria o tratamento, ela decidiu se batizar. Uau! E aí, até arrepia, eu junto com ela lá, eu falei, cara, eu farei isso por ela. Me batizei junto com ela. Não interessa a religião, mas foi um batizado bonito, num rio e tal. E eu senti que Deus falou comigo algumas coisas que eu deveria... levar, não o que eu acho, mas, cara, os estudos bíblicos, as coisas dentro da nossa igreja. Cara, qual é a nossa igreja? É o nosso lar, essa empresa. São 80 pessoas. Tem igreja que não tem essa quantidade de fiéis, né? Não sei, eu não sei nem os nomes, né? Mas, então, agir debaixo desses preceitos está fazendo o bem. Depois de tudo que aconteceu com a minha esposa, são 6, 7 meses... lendo todos os dias a Bíblia, né? Legal. A gente sente que caíram várias fichas, né? Vieram várias tentações para eu voltar a beber, para eu abandonar esse estudo bíblico, para, né? Ou seja, brigar, ficar injuriado. Foi um tratamento doloroso da minha esposa. A gente passou por isso com um filho de 3 anos em casa que estava mamando, teve que parar de mamar. Imagino. Então, o que eu queria só trazer assim, empreendedor que não passou, você vai passar por uma dor. As crises sempre vão existir. Vão. Teve a crise da pandemia, teve a crise pré-eleitoral, teve a crise depois das eleições e vai surgir outra. E eu vou ter outras coisas que vão me afetar. Vai surgir crise. Só que eu entendi que estar estudando a Bíblia, independente de igreja, tá? De ir ou não ir, estudar a Bíblia dentro de casa... e pedir o entendimento do que está sendo dito, me trouxe um sustento muito grande. E a empresa, os meninos não deixam mentir, foram os melhores meses a nível de vendas, de recorde, de coisas que a gente nem imaginava, coisas novas acontecendo com a gente. Então eu queria trazer esse testemunho meu, né? Dizer que... privilégio de ouvir. Que eu gostaria de compartilhar isso com você nesse momento, porque eu sei que de alguma forma você leva essa palavra também para os empreendedores, né? E aí, o que interessante. Um pilar que você aproximou, talvez fosse olhar, eu conheço você um pouquinho, poxa, muito feliz com o casamento, feliz financeiramente, a empresa estava tendo sucesso, começando. Todos esses pilares eu sabia, olhando, sem analisar, poxa, tá tudo bacana. Mas aí... esse cara tá voando, tipo assim, né? Cara, o espiritual não tá legal, eu preciso fazer isso aqui. O que você fez? Sem saber, você fez o que a palavra chama de culto racional. Eu decidi estudar mais, ter mais conhecimento, ter mais entendimento. E não tem jeito, não se engana. Aquele que busca de Deus, aquele que bater, a porta vai se abrir e vai se achar, né? Então, o que um jejum é, né? Inclusive, eu tô vivendo um período de jejum agora também. Além de ser um praticante de jejum intermitente, eu estou vivendo um jejum espiritual agora também.
né? Não são coincidências aqui. Sim. Mas esse culto racional. E quando você se conecta de Deus, fez com que todo o restante andasse. Pensa numa roda. Aí tá faltando um aro da roda. Tá tudo 10. Tá tudo lá em cima. Mas aqui tá faltando um. Não vai rodar direito. Quando você alinhou isso, as coisas aconteceram. Por quê? Não tem jeito. Aquele que buscar de Deus vai encontrar a resposta dele, né? E aí... Aquela força, né? Às vezes que não vem na razão, no dinheiro. Cara, poderia mandar minha esposa, sei lá, oferecer o grana, vai, trata nos Estados Unidos, tipo assim, cara, não é. Deus vai curar e vai me dar essa força pra passar por essa... Foi algo interessante quando eu falei esse spoiler rapidinho aqui da questão da depressão e do câncer, que eu também descobri. Eu tive... O processo de recuperação da depressão foi justamente num encontro espiritual. Eu fui para um retiro e fiquei 7 dias nesse retiro. E eu voltei de lá, eu tava pesando 72 quilos, tomando pra dormir 4 medicamentos. 4 medicamentos pra dormir, fora o que eu tomava durante o dia pra tentar manter o hormônio, esse tipo de coisa toda. E aí, eu voltei de lá depois desse encontro, desse retiro espiritual, eu já voltei 90% bem. Aí, tem a notícia do que eu vou ter, que eu tô com câncer. E eu tive a notícia do câncer no dia que eu tava enterrando o meu tio. Meu tio morreu de câncer no pulmão. Nossa. No dia que o médico deu o diagnóstico. Você tá com um tumor de 4 centímetros no teu baço, no teu rim. E aí, poxa, câncer, meu tio morreu de câncer. Todo mundo pensou, acabou. Agora vai embora, já tá com depressão, tava tratando a depressão ainda. E aí, justamente a minha conexão com Deus que me fez ter um negócio. Foi interessante que algumas pessoas vinham orar por mim e falavam assim, não, você vai ser curado, você nem vai passar pela mesa de cirurgia. Mas nas minhas intimidades, no meu momento com Deus... Você ouve, você sabe. Deus me mostrou a cicatriz. Você vai operar. Eu falei, eu vou operar. E hoje, tudo bem, a ciência tá aí pra certo. isso, irmão. Deus usou isso aqui de uma forma, né? E hoje eu tô aqui também curado, recuperado de um câncer. Tirei 60% do rim. E aí eu faço os exames, fiz agora os meus exames, de novo. E o meu rim direito tá com 12 centímetros. O rim esquerdo, que tirou 60%, tá com 10,5. Não, aí teve uma pessoa, olha que louco. Isso aí é massa tumórica, o tumor voltou, você vai ter que fazer outra cirurgia. Deus do céu. Mas não é. Deus me curou. Eu tenho certeza que eu tô curado. E o meu rim tá com um funcionamento tão perfeito que rim não regenera. Mas eu acredito no milagre. É isso. Eu acredito no milagre. E o jejum, ele faz isso. É você entender. E isso é um excelente exercício para um empreendedor. É o que você falou. Se eu consigo dominar o meu corpo, eu consigo dominar qualquer outro tipo de coisa. O jejum, ele não vai aproximar Deus de você. Sim. Mas ele vai aproximar você de Deus. Sim. Né? É isso você aí. se você conecta com ele. que caminha, né? Você que caminha. Porque ele não se move. Deus não se move pela sua necessidade. Ele continua, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é a mesma pessoa. Não há nada que você possa fazer hoje, Rafael, que ele vai fazer com que Deus te ame mais. Não há nada que você possa fazer hoje que vai fazer com que ele te ame menos. Ele sempre tem o mesmo nível de amor. O que muda é eu estar mais dedicado, eu estar mais inclinado, eu estar mais atento a ele. E é isso que vai acontecer, isso que vai me aproximar dele. Bom, a gente tá caminhando pro fim. Eu acho que eu preciso te fazer algumas perguntas aqui com um pinga-fogo aqui, né? Tum, tum, tum. Me fala o maior líder de todos. Quem que você acha que foi? Jesus. Concordo. Não existe... Número, gênero e grau. Ele mudou o mundo. Eu acho que todo mundo poderia estudar a Bíblia de liderança para conhecer como foi a liderança servidora de Jesus, né? E olha que interessante, para viver algo espiritual, ele trouxe pessoas que... Cara, isso é fantástico. Eu tava conversando com o meu discipulador esse dia, porque existe uma pessoa que me discipula justamente nessa área também, né? E a gente tava conversando a respeito de um negócio interessante. Jesus não trouxe um sacerdote para estabelecer o maior sacerdócio de todos os tempos. O mundo é outro antes e depois dele. Mas ele não foi lá na igreja, ele não foi buscar nenhum religioso para estar com ele. Ele trouxe um pescador, ele trouxe um cobrador de impostos, ele trouxe
um médico, falam que o Matheus era um Briguento, médico. tal, todos tinham Trouxe um defeitos, violento, né, um cara? colérico, que era Pedro, Pedro. que era um outro Sim. pescador. Então ele não trouxe ninguém que era religioso para estabelecer algo que mudou o mundo. Perfeição, não, ele quis justamente mostrar isso, né? E Que é por isso que é possível, o né? maior De todos. nível de liderança. Sem internet, sem sistema, sem Instagram. O cara tem seguidor até hoje. Até hoje. Maior livro de todos, Cara, a Bíblia. a Bíblia. Mas eu vou citar um outro livro para quem gosta disso, principalmente para falar de desafios e para o empreendedor também. Tem um livro de um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Esse livro se chama Em Busca de Sentido. Também é um livro que mudou a minha vida. Em Busca de Sentido. Um psiquiatra do Busca campo de de Auschwitz. sentido. Vou anotar aí pra mim também. Um erro que você cometeu no passado, e se você pudesse voltar lá e corrigir, qual seria? Um erro que eu cometi no passado, e se eu pudesse voltar atrás, parar de estudar. Você parou de estudar. Fui pai com 19 anos. E Eu aí também falei, fui poxa, com 18. não vai dar mais para estudar. Não dá mais, agora eu preciso trabalhar. Achou a muleta certa na época, né? Errada. É. Então, aí hoje, depois disso, Nunca mais minha filha parou de falou, não estudar. parei. Agora eu não paro mais. Né? Voltei a estudar inglês. Parar de estudar. Parar de ter conhecimento. Se você pudesse viajar no futuro e contar pra nós quem vai ser o Rodrigo, o que você se orgulharia desse Rodrigo? Do cara que atingiu o objetivo dele, levando outras pessoas a atingir os objetivos delas. Esse é o seu propósito. Um cara que cresceu, mas que ao mesmo tempo contribuiu. Porque tem um negócio que se fosse voltar também não faria no passado. Eu tive uma formação teológica, né? E por muito tempo eu me doei 100%. Então, eu vi as pessoas conquistando casa, carro, conquistando tudo, né? E eu abri mão de mim. O discurso era o seguinte: não, Isso não é importante. se ele tá bem, É. eu tô cumprindo o meu propósito, que é deixar os outros bem. Sim. E existe uma métrica que eu acredito hoje piamente, que é: o empreendedor, ele precisa crescer e contribuir. Sim. Se o cara pensar só em crescimento, eu vou crescer, que se lasque uns outros, ele vai cair. E ele limita o crescimento dele, né? Se ele for uma pessoa que só contribui, não, eu tenho essa empresa aqui que é para dar o dinheiro pro outro, eu Uma tenho essa ONG. empresa para fazer, não vai se sustentar, porque sem lucratividade a empresa não se mantém. vive. Então, eu queria ser esse cara. Se pudesse voltar lá, um cara que contribuiu, mudou a vida de muita gente, mas mudou a vida dele também. Top, Rô. Cara, a gente tá indo pro final. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer que você Eu que sou esteve grato aqui demais. com a gente. Foi top o nosso papo. É um papo que tem muito sentido, né? Tem muito valor, eu acho que pro empreendedor. Me tocou particularmente te trazer justamente porque eu sei que tem muito empreendedor com doença, com depressão, com ansiedade, com questões familiares, a ponto de se divorciar. Eu conheço particularmente alguns. Talvez ele estava precisando ouvir isso, né? Que ele não está sozinho e, cara, a maioria dos empreendedores passam por esses problemas. E existem profissionais como você que podem colaborar muito para que a sua empresa seja mais bem-sucedida, mais equilibrada. Não é só ter dinheiro, né? O cara que só tem dinheiro, ele só tem dinheiro. Né? Eu costumo dizer que tem gente eu conheço gente tão pobre que a única coisa que ela só tem dinheiro. é dinheiro. Então, cara, eu queria que você deixasse seus contatos, né? Como é que as pessoas te encontram? E fala aí pra turma como é Legal. que você pode colaborar na vida empresarial deles, né? Bom, então eu sou Master Coach, né? Eu tenho a mais alta formação dentro da Febracis, que é a maior instituição de coach do mundo. Hoje eu sou um franqueado, eu sou sócio do Paulo Vieira, né? Então, eu visto a Febracis não porque acredito só na instituição, porque sou formado com ela, mas porque eu faço parte dela. E eu tenho me especializado, além de Master Coach, de palestrante, eu sou analista de perfil comportamental, então eu tenho especialidade em entender perfis de pessoas para colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Então, melhorar esse ambiente corporativo,
colocar as pessoas na melhor função, ajudar você a entender o que está limitando. Então você vai me encontrar no meu próprio Instagram, né? @RodrigoST José, S de sapo, T de tatu José. Tá lá no LinkedIn também. Também tô lá no Facebook, tá? Fica aí o meu canal aberto. Pode me chamar lá no direct, a gente se conversa. E hoje, levando as pessoas a encontrar felicidade. O que eu tenho buscado levar... hoje o Monstro está se falando muito de propositologia, está se falando de presenteísmo, que eu tinha falado para você aqui nos bastidores, né? De você colocar a pessoa dentro da empresa, presente dentro da empresa. Ela tá ali porque ela acredita, ela tá feliz. Empresas que têm melhor resultado são com pessoas, colaboradores felizes dentro dela. Top. E eu quero ajudar você a levar essa felicidade, não só para o empreendedor, mas também para a equipe. Valeu a mensagem. Meninos, coloquem aí o e-mail no YouTube, né? Deixa os contatos do Rô aí. Tem um evento que é a imersão. Fala pra gente qual é a data mais ou menos. Já tem data aqui, deixa eu olhar, em março, de 20 a 24 de março, 22 de março. Deixa eu até olhar aqui para passar a data certinha, né? Mas logo já vai estar abrindo as inscrições e você pode fazer, você que é locador, não só locador de equipamento, principalmente de equipamento, mas locadores de outros setores também, né? Na última já tivemos algumas empresas que não estavam diretamente ligadas à construção civil. Hoje você loca de tudo, né? Como diz o nosso amigo Paulo, vou estar no evento do Paulo, você também vai estar no evento do Paulo aí, do Audit, né? É diferente, você loca de fio a pavio. Então, um evento que vai acontecer em março, vai acontecer aqui em Taboão da Serra. Já tem local? Já tem local, já tem um bacana, local que é Taboão da Serra. Daqui a pouco a gente vai estar abrindo as inscrições e a data é essa mesmo. De 20 a 22 de março, tá? Você pode fazer a sua inscrição e contar informações no @imersão para locadores, né? Você pode fazer o contato com a equipe lá e a gente vai se ver lá com certeza, né? Um abraço pro Fernando, um abraço pra Adriana, para toda a equipe do Imersão. Um evento que veio e tá se consolidando cada vez mais aí no segmento Rental. Obrigado por proporcionar para nós esse encontro lá de network, é fantástico. É até interessante isso, né? O evento teve esse nome de imersão justamente por esse tripé. Agora que eu parei para pensar aqui no que você falou. Normalmente, as famílias não participam dos projetos. Às vezes o cara é empreendedor, que nem você falou, sozinho. O cara vem para cá, ele se mata, tal. E às vezes o bem-sucedido não acontece justamente por isso. Às vezes o filho fala assim, eu não quero saber dessa empresa, não. Essa empresa tirou meu pai de mim. A esposa olha, família, você só pensa na empresa, trabalho, né? E o evento saiu disso. Falou, vamos emergir, vamos trazer. Quem disse que o cara não pode trazer a família dele? Então, enquanto tá acontecendo o negócio, o cara traz a família junto. Um evento de imersão ali, de conteúdo, conhecer as esposas e tal. O pessoal fazendo esse network para viver essa transformação. Então, o evento imersão nasceu com essa ideia. Não é uma feira apenas. Top. Mas é um ambiente para que as pessoas durmam, se conectem, façam amizades, né? E que gerem transformação. Envolvendo o filho, envolvendo a esposa e gerando amizade aí. O ambiente corporativo não precisa ser um ambiente de destruição, né? Não precisa ser um ambiente de promiscuidade, de traição, né? Porque tudo isso traz ruína. Sim. Cara, posso até terminando isso aqui. Você não vai encontrar um empreendedor de sucesso se ele não for um CPF de sucesso. E o que você falou, tendo uma família, tendo filhos, tudo conectado, tudo junto. Agora, você quer encontrar alguém falido? Pode ver, o cara adúltero, desgasta a vida dele com droga, com só bebida, nega imposto. só nega imposto. O cara, você pode ver, vai ter um rastro. Sucesso deixa rastro. E um cara bem sucedido, no mínimo ele tem princípios, tem família, se cuida. Talvez não cuida como deveria, mas ele tem o princípio. Isso aí. Né? Então fica a dica aí também. Top, valeu. Estamos fechando então o vídeo aqui. Eu queria também indicar um livro, já que você falou de princípios do Ray Dalio, que é um livraço, né? Fala muito sobre agir debaixo de princípios. E eu gostaria de pedir aí que vocês nos sigam, né? No Instagram, no YouTube, Eloca Oficial. Cara, esse é o nosso propósito também, de transferir conhecimento e fazer esse mundo rental ser propulsor de um mundo mais igualitário, de um mundo mais acessível, abundante, né? A gente trabalha muito essa questão do acesso.
Então, acho que também dar acesso a essa informação que você trouxe está dentro do nosso propósito. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Eu que agradeço, Rafa. Obrigado, pessoal, pela paciência aí. Foi mais longa, mas eu acho que tem muita coisa boa aqui nessa live. Valeu. Foi longa e passou voando. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Cara, eu acho que